Afinal, o que diabos é um cinturão interino? Até hoje, muitos fãs de MMA que estão começando a acompanhar o esporte ficam meio confusos quando veem que uma categoria tem 2 campeões. E claro, os fãs que acompanham há mais tempo já sabem que se trata de um cinturão interino, mas não entendem ao certo de onde ele veio, como ele surgiu e qual de fato é a função dele. E principalmente, como seu significado mudou drasticamente com o passar dos anos. Mas é pra isso que serve esse canal, né? Então no Conto das Lutas de hoje, você, que é novato, vai entender o que é um cinturão interino e você, veterano que acompanha o UFC todo final de semana, vai conhecer a história por trás desse título provisório. Mas antes, falando em cinturão interino, nesse sábado vai ter o UFC 324 Paddy Pimblett contra Justin Gaethje disputando, olha só, um cinturão interino. Chama de money, hein? Chama de money. Talvez seja por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Pode ser. Mas é por isso também que você deve criar sua conta na Stake, pra aproveitar as odds e as promoções que vão rolar tanto pra esse UFC 324 quanto pro evento seguinte, o 325. Pra criar sua conta na Stake, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado e quando pedirem um código, coloca lá Figueira UFC tudo junto, só assim você vai conseguir participar de todas as promoções da Stake. Dado o aviso, vamos pro Conto das Lutas de hoje. O cinturão interino não é algo que foi criado exclusivamente para o MMA. Na verdade, ele já existe no boxe há muito tempo, mas por incrível que pareça, apesar de ter sido banalizado no UFC, o cinturão interino tem ainda menos peso no boxe. Sim, o cinturão interino do UFC é mais prestigiado do que o da nobre arte, já que existe diversos casos no boxe de campeões lineares e campeões interinos na mesma categoria, na mesma época, que nunca se enfrentaram, apesar de defenderem seus títulos diversas vezes. Sabia que o Joseph Parker deveria ter enfrentado o Alexander Usyk no peso pesado, já que ele conquistou o cinturão interino? Pois é, essa luta nunca aconteceu e acho que nem vai acontecer. Mas vamos então à explicação. O que é um cinturão interino? Como o nome já diz, é um título provisório, que geralmente é criado quando o campeão linear precisa ficar afastado do esporte por tempo indeterminado, seja por lesão, doença, religião ou outros motivos plausíveis. Vou explicar. Quando um campeão fica sem lutar, aquela divisão em questão fica sem o norte, até porque o objetivo de todos os lutadores naquela categoria é disputar o título algum dia. Mas como é que eles vão fazer isso se o campeão tá ausente? E assim, se o cara tá fora por causa de uma lesão, doença ou coisa do tipo, não é exatamente justo tirar o cinturão dele logo de cara. É bom dar uma chance pra ele se recuperar. Mas aí a categoria não pode ficar parada? Qual a solução então? Eis que surge o cinturão interino, que em teoria deve ser disputado pelos 2 primeiros colocados do ranking, os 2 lutadores mais bem credenciados abaixo do campeão. O vencedor se torna o campeão interino e enquanto o campeão linear tá fora, aquele vai ser o título que vai ficar em jogo na categoria. E quando o campeão linear voltar, obrigatoriamente ele vai ter que enfrentar o campeão interino para que haja a unificação dos 2 cinturões. Eles se enfrentam e o vencedor se torna o campeão incontestável, voltando ao padrão que é apenas um cinturão na categoria. Exemplo prático, José Aldo se lesionou em junho de 2015, com isso Conor McGregor venceu Chad Mendes, se tornando campeão interino dos penas e na sequência nocauteou José Aldo e se tornou campeão incontestável, o único campeão da divisão. Carlos, e se o campeão linear não voltar ou demorar tempo demais pra voltar? Ou quem sabe se aposentar, coisa do tipo? Se ele não voltar de jeito nenhum, o que acontece? Simples, o UFC pode destituí-lo do título e assim o campeão interino vai ser promovido a campeão linear. Foi o que aconteceu recentemente com Tom Aspinall depois que o Jon Jones se aposentou. Ele, que era campeão interino, foi promovido a campeão linear depois da aposentadoria do Jones. No geral, essa é a explicação, mas vamos agora à história. Como surgiu esse título no UFC? E olha que engraçado, apesar da função dele ser essa que eu expliquei, ele foi criado com outro propósito em mente. Em meados de 2003, o UFC tentava fazer uma das lutas mais esperadas da sua história, Tito Ortiz contra Chuck Liddell. O problema é que o Tito Ortiz, o campeão dos meio pesados na época, não queria enfrentar o Chuck Liddell. Segundo Dana White, porque os dois já foram parceiros de treinos, eram amigos e, segundo ele, toda vez que eles faziam sparring, o Chuck Liddell levava melhor. E aí, com a constante recusa do Tito Ortiz em defender o seu título contra o Chuck, o UFC resolveu criar um cinturão interino, que seria disputado entre o Chuck Liddell e o ex-campeão dos pesos pesados Randy Couture. O plano era o seguinte, o Chuck Liddell venceria o Randy Couture, se tornaria campeão interino e aí, obrigatoriamente, o Tito Ortiz teria que defender seu cinturão contra ele. Não teria desculpa, seria obrigatório. Caso contrário, ele teria que vagar o
seu cinturão e assim Chuck Liddell seria promovido a campeão linear. Mas aconteceu algo completamente diferente. Randy Couture quebrou a banca, venceu Chuck Liddell, conquistando o primeiro cinturão interino do UFC e na sequência também venceu o Tito Ortiz, unificando os cinturões da categoria e adiando por alguns anos aquela que seria uma das maiores rivalidades da história do esporte. A partir daí, o cinturão interino foi criado, mas a gente só veria outro título interino 2 anos depois. E dessa vez, sim, o motivo era bem plausível, talvez o melhor exemplo de cinturão interino da história. Na época, Frank Mir era o campeão dos pesos pesados, um dos nomes mais marcantes na história da divisão. Só que aí chegamos no momento mais dramático da sua carreira, em setembro de 2004, quando Frank Mir sofreu um grave acidente de moto que resultou em 2 fraturas no seu fêmur e a ruptura de todos os ligamentos do joelho. Bom, tá óbvio que o campeão iria passar um bom tempo parado, passar por cirurgias, fisioterapia, recuperação, e como não dava pra tirar de imediato o cinturão dele, o UFC então criou um cinturão interino, que foi disputado entre Andrei Arlovski e Tim Sylvia. No caso, o bielorrusso venceu a luta e ficaria no aguardo pelo retorno do Frank Mir. Acontece que a recuperação do campeão demorou muito mais tempo do que eles esperavam, chegando ao ponto onde o Andrei Arlovski teve que defender o cinturão interino contra o Justin Ehlers. E sim, mais uma informação, se o campeão linear demorar muito pra voltar, o campeão interino pode acabar defendendo esse cinturão. Mas aí, depois de mais de 1 ano de inatividade, o UFC não teve escolha a não ser destituir o Frank Mir do seu cinturão e assim promover Andrei Arlovski para campeão linear dos pesos pesados. Isso aconteceu em agosto de 2005. Novamente, 2 anos depois, teríamos o terceiro cinturão interino da história do UFC, que aconteceria em 2007 na divisão dos meio-médios. Na época, Matt Serra tinha acabado de aplicar uma das maiores zebras da história ao tomar o cinturão de Georges St-Pierre. Serra, então, como novo campeão, foi escalado para defender o seu título contra o seu xará Matt Hughes, até que ele sofreu uma lesão nas costas e teve que ser retirado do confronto. Com isso, Georges St-Pierre entrou no lugar dele e surgiu a oportunidade de realizar uma das maiores trilogias da história do UFC. A grande rivalidade entre Georges St-Pierre e Matt Hughes agora teria uma conclusão. O placar estava 1-1 para cada, uma vitória pro St-Pierre, uma vitória pro Hughes. O problema é que nenhum dos dois era campeão, então não dava para fazer essa luta como evento principal da noite e nem colocar 5 rounds. Na época, as coisas eram bem mais restritas. A luta principal só poderia ter 5 rounds se fosse valendo algum cinturão. Então, para que essa trilogia tivesse 5 rounds e tivesse um cinturão em jogo, o que certamente ajudou na promoção do evento, Dana White criou um cinturão interino para ser disputado entre Georges St-Pierre e Matt Hughes. Na ocasião, St-Pierre venceu Hughes e depois venceu Matt Serra, derrotando os 2 únicos lutadores que o venceram na carreira. Curiosamente, na mesma noite em que Georges St-Pierre venceu Matt Hughes pelo cinturão interino, outro título provisório foi anunciado. Na época, Randy Couture fez história ao reconquistar o cinturão dos pesos pesados aos 45 anos de idade. Mas o novo campeão entrou em uma série de discussões e conflitos internos com o UFC, negociações de contrato. Houve rumores, burburinhos de uma possível luta dele com Fedor, que acabou sendo cancelada, e com isso o Randy tava com o pé fora do UFC. Tava quase certo que ele não iria renovar com a organização. Enquanto tava rolando as negociações, já pressentindo que o Randy Couture tava com o pé fora, o UFC então criou um cinturão interino, que foi disputado entre Minotauro e Tim Sylvia. E sim, foi nesse dia em que Rodrigo Minotauro conquistou o cinturão interino dos pesos pesados do UFC, o único cinturão que os irmãos Nogueira conquistaram no UFC. Mas aí surge a grande reviravolta. Randy Couture decidiu ficar no UFC. E na mesma época havia uma montanha de músculos chamada Brock Lesnar, que veio da WWE e estava fazendo um sucesso absurdo no peso pesado do UFC, que falou o seguinte: olha, eu quero disputar o cinturão. Mas Carlos, peraí, pela lógica, se o Minotauro é campeão interino e o Randy Couture é campeão linear, primeiro ele tem que enfrentar o Minotauro para depois enfrentar o Brock Lesnar, certo? Esse seria o certo, mas na maior cara de pau, o UFC deixou o Minotauro de lado e fez a luta entre Brock Lesnar e Randy Couture. Na ocasião, Brock Lesnar se tornou o novo campeão peso pesado do UFC. Como se não bastasse, o Minotauro teve que tentar defender o seu cinturão interino e acabou sendo finalizado pelo Frank Mir, que se tornou o novo campeão provisório entre várias aspas, e acabou enfrentando Brock Lesnar no UFC 100, onde foi derrotado e Lesnar unificou os 2 cinturões. Outro cinturão interino apareceria 4 anos depois. Em 2012, Georges St-Pierre enfrentaria Carlos Condit, mas acabou sendo retirado da luta após uma lesão no joelho, que o deixaria fora de competição por um bom tempo. E aí o Condit acabou conquistando o cinturão interino ao vencer Nick Diaz e partiu para unificar os títulos contra o campeão canadense na sequência. Mas apesar do tempo parado e de ter sido quase nocauteado na luta, o Georges St-Pierre
continuou soberano, unificou os títulos e seguiu como campeão da categoria até o fim da sua carreira. Teve ainda outro caso bem emblemático em 2012, quando Dominick Cruz, campeão lendário do peso galo, entrou numa maré de azar com várias lesões em sequências que o afastaram do octógono. O UFC então criou um cinturão interino que foi disputado entre o Urijah Faber, o grande rival do Dominick Cruz, que enfrentaria o temido Renan Barão, que vinha de 30 vitórias seguidas na carreira. E depois que o brasileiro venceu o California Kid, todo mundo queria ver uma luta entre Dominick Cruz e Renan Barão. Era uma das maiores lutas que essa categoria poderia ter em toda a sua história. Porém, outras lesões surgiram no caminho do Dominick Cruz que forçaram o Barão a defender seu cinturão interino 2 vezes seguidas, um recorde até hoje na organização. Isso virou um grande problema, até quando o Barão teria que esperar. O Frank Mir, nessa altura do campeonato, já tinha perdido seu título. O UFC então deu mais uma chance pro Cruz, marcaram a luta dele contra o Barão, só que aí ele acabou sofrendo uma nova lesão, dessa vez na virilha. E aí não teve o que fazer, tiraram o cinturão do Cruz finalmente, Barão foi promovido a campeão linear e defendeu o título mais uma vez em uma revanche contra o Urijah Faber. No meio do caminho teve outros campeões interinos, o Shane Carwin, que foi campeão interino do peso pesado, acabou sendo derrotado por Brock Lesnar, o Fabrício Werdum, que foi campeão interino do peso pesado também, venceu o Caim Velasquez. Mas eu queria falar do caso Aldo e McGregor, porque eu acho que foi a partir daí que houve uma mudança na história. Como eu falei, José Aldo e Conor McGregor se enfrentariam em julho de 2015. Aldo sofreu uma lesão na costela e, de repente, o grande evento do ano, o maior evento do ano, perdeu sua luta principal. Chamaram Chad Mendes para que o McGregor disputasse um cinturão interino e, dessa forma, o evento foi salvo, mantendo o McGregor na luta principal, já que agora ele iria disputar um cinturão. McGregor venceu o Mendes e depois venceu o Aldo, se tornando campeão unificado do peso pena. E aí começou uma certa revolução quando o assunto é cinturão interino, porque não era mais pra criar um campeão provisório enquanto o campeão linear estava fora por causa de alguma lesão ou doença. A partir daí, ele se tornou mais uma peça comercial, pra que, caso a luta principal caísse, o UFC conseguia manter uma disputa pelo título, ainda servindo como luta principal no evento numerado, e dessa forma poderia vender o pay-per-view. Tinha a justificativa pra vender aquele evento como pay-per-view porque tinha o cinturão em jogo. Um caso onde isso ficou bem claro foi no peso pena. Depois que o Conor McGregor se tornou campeão do pena, ele subiu pro peso leve. Com isso, José Aldo e Frank Edgar disputaram um novo cinturão interino, já que o campeão linear subiu de categoria. McGregor se tornou campeão linear, Aldo foi de campeão interino para linear também, mas aí chegamos no evento UFC 206, que teria como luta principal Daniel Cormier contra Anthony Johnson. Mas a luta foi cancelada e, de repente, o pay-per-view ficou sem um cinturão para expor no seu pôster, para justificar a venda de pay-per-view. E aí tivemos a criação de um dos cinturões interinos mais bizarros da história, que foi a luta entre Max Holloway e Anthony Pettis, que, a partir do nada, valeu um cinturão interino. E não fazia o menor sentido, já que naquele mesmo mês, o Aldo tinha acabado de ser promovido de campeão interino para linear e estava completamente saudável. Esse cinturão só foi criado para eles justificarem a venda do pay-per-view do UFC 206, motivo puramente comercial. E isso aconteceu outras vezes na história. Outro caso bem bizarro foi o caso do Ciryl Gane contra o Derrick Lewis. O UFC 265 precisava de uma luta principal, uma disputa de cinturão para esse evento que ocorreria no Texas, e aí casaram uma disputa de cinturão interino entre Ciryl Gane e Derrick Lewis, sendo que Francis Ngannou, o campeão linear, tinha acabado de conquistar o cinturão e estava completamente saudável. Ele só não podia lutar nesta data em específica, mas no mês seguinte ele já podia lutar. Mas aí falaram, dane-se, cria esse cinturão interino aí porque a gente precisa vender pay-per-view. E pra completar, vamos falar de um dos casos mais bizarros também, que é um dos mais recentes, que é a grande cronologia Jon Jones contra Tom Aspinall. Vamos lá, em março de 2023, Jon Jones se tornou o novo campeão peso pesado do UFC, e para sua primeira defesa de título, ele queria enfrentar Stipe Miocic, maior peso pesado da história, uma money fight, uma luta de legado que ocorreria em novembro daquele mesmo ano. Mas aí, Jon Jones sofreu uma grave lesão no ombro que o deixaria afastado por 6 meses ou até 1 ano, e aí não teve jeito, luta cancelada. Na ausência do Jones, criaram um cinturão interino até que bem justificável, entre o primeiro colocado do ranking, Tom Aspinall, e o segundo colocado, Sergey Pavlovich, onde Tom Aspinall acabou vencendo a luta e se tornou campeão interino. Pela explicação que eu dei no início do vídeo, o que deveria acontecer agora é Aspinall enfrentar o Jones obrigatoriamente.
certo? É lógico que isso não aconteceu. Acontece que Jones, independente do Tom Aspinall, ainda queria enfrentar o Stipe Miocic, que, detalhe, estava parado há 3 anos. Nesse meio tempo, enquanto o Jones ainda estava se recuperando, o Aspinall chegou a defender o cinturão interino, coisa que o Jones não tinha feito com seu título linear, mas no final o UFC acatou as vontades do Jones, resolveu fazer essa luta contra o Stipe Miocic, Jones venceu, se aposentou e Aspinall nunca teve a luta dos sonhos, foi deixado completamente de lado que nem um Minotauro algum tempo atrás. Bom, apesar de, como você pode ter visto, o cinturão interino ter perdido o seu valor com o passar dos anos, eu acho que ele ainda merece um certo respeito, porque existem campeões interinos que conquistaram ele de forma honesta. Como assim de forma honesta? Quero dizer de forma legítima. Enfrentaram um grande adversário, foi no momento onde a categoria realmente precisava desse cinturão interino, e vou até citar alguns exemplos. Por exemplo, Dustin Poirier venceu Max Holloway, que na época era campeão linear do peso-pena subindo de categoria. Ou seja, Poirier foi campeão interino vencendo outro campeão ativo. Justin Gaethje interrompeu uma sequência de 12 vitórias seguidas do Tony Ferguson. Era um adversário digno de uma disputa por cinturão linear. E até essa luta entre Aspinall e Pavlovich, por exemplo, se o Jones abdicasse o cinturão e não rolasse essa luta contra o Miocic, a luta que seria feita pelo cinturão vago era essa. Então, dependendo das circunstâncias, dependendo de quem tá disputando esse título, eu acho que o cinturão interino merece sim o seu peso, o seu devido peso. Afinal, oficialmente pelas regras do UFC, uma vitória em lutas valendo o cinturão interino ainda conta como uma vitória em lutas valendo o título. É uma luta oficial valendo o cinturão. E isso conta muito no legado de um lutador. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.